E nesta aula 11 nós vamos falar de dispositivos de parada de emergência. Dispositivos de parada de emergência, esses dispositivos, na verdade, são acionadores utilizados para interromper movimentos perigosos da máquina toda vez que ocorrer uma situação anormal que possa colocar em risco a integridade física do trabalhador ou ainda trazer dano à máquina, ou ao equipamento ou às suas peças e componentes, bem como danos às atividades em curso. É isso que é, ou para que serve esses dispositivos de parada de emergência que a norma NR12 cita. Também eles não substituem, a gente pode dizer isso, os sistemas de segurança como as proteções móveis, as proteções fixas ou outros dispositivos interligados à máquina. Podem ser caracterizados por um botão de emergência, por cabo de emergência também, ou por uma barra desligadora de emergência, e devem ser acionados por uma única ação humana. É assim que funcionam esses dispositivos de parada de emergência e como é que eles são constituídos, na verdade. No item 12.6.1 da norma NR12, a norma diz que as máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latente e existentes. É assim que entende a norma nesse item inicial ali, 12.6.1, tá certo? No 12.6.1.1, a norma ressalta ainda que os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento. Tanto é que eles não foram feitos para isso. Não é essa, digamos assim, o grande objetivo. Não é esse, digamos assim, o grande objetivo desses dispositivos de parada de emergência. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante como é que eles funcionam, para que servem e qual realmente, digamos assim, o direcionamento desses dispositivos de parada de emergência, certo? Outra coisa ainda que a norma NR12 trata é a exceção do uso desses dispositivos de parada de emergência, por exemplo, para máquinas autopropelidas, como diz aí, essa linha A. Nessas máquinas autopropelidas não tem necessidade de utilização do dispositivo de parada de emergência, bem como aquelas máquinas e equipamentos nas quais o dispositivo não possibilita a redução do risco. Então, não tem necessidade de se utilizar esse dispositivo de parada de emergência. A norma NR12 ainda fala, no 12.6.2, que os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelos operadores, em seus postos de trabalho e também por outras pessoas, e mantidos permanentemente desobstruídos. Aqui cabe chamar a atenção, por exemplo, que muitas vezes tem operadores que fazem desse dispositivo de parada de emergência um lugar para colocação, por exemplo, de sacolas plásticas, de algum tipo de sacolinha que às vezes traz um lanche, coisa assim, e pendura ali no dispositivo de parada de emergência. Até que em um determinado momento há necessidade de buscar esse dispositivo e muitas vezes o próprio operador acaba não enxergando aonde ele está, embora ele tenha essa cor vermelha para chamar atenção e tudo mais, ressaltado pelo amarelo de fundo, Então é necessário que a gente deixe realmente ele com fácil acesso e boa visualização, porque numa hora de emergência que se vai utilizar esse dispositivo, pode ser daqui a pouco que o operador não encontre esse dispositivo quando ele está obstruído, quando está tampado por algum outro tipo de objeto. Tá certo? Muito bem. No 12.6.3, a norma vai falar a respeito da questão da seleção desses dispositivos. O que diz a norma no subitem, aliás, na linha A? Esses dispositivos devem ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as condições de operação previstas, bem como as influências do meio. A gente não pode dizer, por exemplo, que o dispositivo de parada de emergência não funcionou, não atuou, porque estava muito quente a área, porque estava com muita poeira, porque tinha muito ruído. Quer dizer, essas influências do meio, e as condições de operação ali, elas não devem influenciar nas condições de funcionamento do dispositivo de parada de emergência. Ele deve ser mesmo selecionado, montado e interconectado de forma a suportar tudo isso.
Muito bem. Ainda no 12.6.3, falando sobre o dispositivo de parada de emergência, né, diz a linha B que eles devem ser usados como medida auxiliar, né, e não podendo ser alternativa às medidas de adequação de proteção ou sistemas automáticos de segurança. Ele é tão somente usado como uma medida auxiliar que vai bloquear todo o funcionamento da máquina, certo? Outra coisa na linha C também, possuir acionadores projetados para fácil atuação do operador, que não seja de difícil atuação, que seja realmente facilitado o uso desse dispositivo na hora que o operador mais precisar, tá? Então é necessário realmente que tenha essa facilidade de atuação e rápida, digamos assim, desse dispositivo. Além disso, também, na linha D, diz a norma que esse dispositivo deve prevalecer sobre todos os outros comandos. Ou seja, quando eu atuo o dispositivo de parada de emergência, quando eu aciono ele, todos os outros comandos devem ser eliminados na medida em que eu aciono ele, porque ele vai bloquear todo o funcionamento, vai parar totalmente a máquina naquele momento de acionamento, tá? Então ele deve realmente prevalecer sobre qualquer outro tipo de comando. A linha E vai dizer que ele deve, né, o dispositivo, provocar a parada da operação ou do processo perigoso em período de tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares. Então é isso, né? No primeiro momento, eu acionei o dispositivo, ele deve bloquear tudo, né? E realmente, né, parar qualquer tipo de operação ou processo perigoso que esteja ocorrendo ali naquele momento. A linha F vai dizer, inclusive, que esse dispositivo deve ter a sua função disponível e operacional a qualquer tempo, independente se eu estou começando o processo, se eu estou no meio do processo. Ah, não, ele não vai funcionar porque está no meio do processo. Que isso, né? Ah, não, é porque está quase terminando o processo. Não, em qualquer momento ele deve estar disponível e operacional para funcionar quando o operador lançar a mão do uso desse dispositivo. Tá certo? No 12.6.4, a norma vai tratar, a NR12, da função de parada de emergência. Na linha A, vai dizer que ela não deve prejudicar a eficiência de sistemas de segurança ou dispositivos com funções relacionadas com a segurança. Né? Então, quando eu aciono o dispositivo de parada de emergência, ele não deve interferir em outros sistemas de segurança ou outros dispositivos que eu também coloquei na máquina para proporcionar mais segurança. Tá? Ele também não deve, esse dispositivo, prejudicar qualquer meio projetado para resgatar pessoas acidentadas ou atrapalhar, digamos assim, né, algum tipo de resgate. Tá? Ele deve funcionar, como eu já comentei anteriormente nas telas anteriores, mas ele não deve, digamos assim, prejudicar, né, o resgate de pessoas acidentadas ou coisas desse tipo. Tá certo? E também diz a linha C, nesse tópico aí, 12.6.4, que ele não deve gerar riscos adicionais, tá certo? Então são essas características todas relacionadas ao dispositivo de parada de emergência, tá? O 12.6.5 trata também de que o acionamento do dispositivo de parada de emergência deve também resultar na retenção do acionador, ou seja, quando eu aperto o botão, quando eu aciono esse dispositivo de parada de emergência, ele fica travado lá embaixo, ele não volta, ele não retorna, não tem uma mola que volta a isso, certo? Eu vou ter que realmente fazer todo o preparo novamente, um reset manual, para que ele volte e vou ter que girar, inclusive, essa botoeira para ele retornar à posição inicial. Tá? Então, é o que diz o item aí, né? Deve também resultar na retenção do acionador, de tal forma que, quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado, até que eu consiga, digamos assim, né, resolver o problema que eu tenho em termos de insegurança, aí eu vou lá e faço, digamos assim, o desacionamento desse dispositivo de parada de emergência e puxo ele para cima novamente e depois ainda vou ter que fazer o reset total lá para rearmar a máquina novamente para fazer ela funcionar.
O 12.5, o 12.6.5.1 diz que o desacionamento deve ser possível apenas como resultado de uma ação manual, quer dizer, eu vou lá no botão esse, no dispositivo de parada de emergência, vou fazer um giro dele e trazer ele de volta, tá? Ou seja, é uma ação manual intencionada sobre o acionador que eu faço ali, por meio dessa manobra apropriada que eu vou fazer para trazer de volta esse dispositivo de parada de emergência. É isso que a norma trata nesse item aí, tá certo? Outra coisa importante salientar nessa aula de hoje sobre o dispositivo de parada de emergência, que eu tenho os dispositivos de parada de emergência tipo cabo, né? Onde eu tenho, por exemplo, uma máquina que tem uma extensão muito longa, eu vou, em vez de usar o dispositivo de acionamento, né, de parada de emergência com o botão, eu vou usar, na verdade, um cabo que se estende por toda a extensão da máquina. Tá? Uma esteira transportadora, por exemplo. Né? Então, diz o item 12.6.6 da norma NR12, quando usados acionadores do tipo cabo, deve-se utilizar chaves de parada de emergência que trabalham tracionadas, ou seja, que tenham essa tensão do fio, do cabo, né, fazendo o funcionamento dessa parada de emergência, tá? De modo que cessem automaticamente as funções perigosas da máquina, ou em caso de ruptura ou afrouxamento até dos cabos. Né? Imagina que daqui a pouco eu vou acionar esse cabo, ele rebenta, ele rompe, né? E continua o movimento perigoso da máquina. Né? Então eu tenho que estabelecer uma maneira de que rompendo, eu tendo essa ruptura ou afrouxamento desse cabo, ele já entra em sistema automático, digamos assim, de parada da máquina, de bloqueio do funcionamento das ações perigosas dessa máquina, das funções perigosas, tá certo? Muito bem. Ainda falando sobre o cabo, né? Independentemente do tipo de dispositivo de parada de emergência adotado na solução de segurança, ele deve, quando acionado, se manter retido, ou seja, não é permitido o uso de um dispositivo com retorno por mola, ou seja, eu não, por exemplo, como eu falei, né, eu bato no botão, ele fica travado lá, ele não volta por uma mola, tá? Então é isso que a norma também trata aí. O desacionamento do dispositivo de emergência não deve, por si só, gerar o movimento da máquina. Quer dizer, então, que eu vou lá, giro faço o giro intencional, manual, para voltar o botão do dispositivo de parada de emergência e a máquina volta a funcionar? Não, não pode ser assim, não deve ser assim. Né? Então, não deve haver a possibilidade do movimento da máquina sem que todos os dispositivos de controle de parada de emergência sejam rearmados manualmente. Tá? É esse destaque aí que a gente dá em relação a esse tipo de dispositivo, tá certo? Ainda falando sobre o dispositivo tipo cabo, quando usados acionadores do tipo cabo, deve-se, vai lá, letra B também, eu já tinha falado da A, né? Que na ruptura ou no afrouxamento do cabo não deve voltar a funcionar a máquina. Aqui na linha B, a norma trata o seguinte: considerar o deslocamento e a força aplicada nos acionadores necessários para a atuação das chaves de parada de emergência. Porque quando eu tenho ao longo, digamos assim, de uma máquina, eu preciso ter funcionando ela em em toda a extensão dessa máquina, certo? A linha C, obedecer à distância máxima entre as chaves de parada de emergência recomendada pelo fabricante. Então, por exemplo, né, eu vou ter também a necessidade de, em cada, centímetro dessa extensão do cabo, que funcione realmente em qualquer lugar que eu for acionar esse dispositivo ali no cabo. Tá certo? O 12.6.7 fala o seguinte: as chaves de parada de emergência devem ser localizadas de tal forma que todo o cabo de acionamento seja visível a partir da posição de desacionamento da parada de emergência. Eu não posso ter alguma coisa escondida, por exemplo, em toda essa extensão da máquina onde eu preciso instalar o cabo, né, de parada de emergência. Se não for possível, eu devo garantir que após a atuação e antes do desacionamento, a máquina ou equipamento seja inspecionado em toda a extensão do cabo. Veja também as questões dos detalhes desses cuidados, né, ao longo de toda a extensão desse cabo que funciona como parada de emergência. Quando utilizado dispositivo de parada de emergência com acionadores do tipo cabo, esses devem estar tracionados e visíveis ao longo de todo o sistema, como no caso dos transportadores contínuos de materiais, as famosas esteiras rolantes ou coisas desse tipo, né? Nessa hipótese, é instalado em toda a esteira um cabo tracionado que,
Se acionado, provoca a parada da operação ou processo perigoso em período de tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares. Então é assim que funciona esse dispositivo tipo cabo quando eu não tenho, né, aquele botão, digamos assim, de parada de emergência. Tá certo? Esses são os detalhes então disso. Também cabe ressaltar no 12.6.8 da norma NR12 a importância do reset ou rearme manual. A parada de emergência, diz a norma nesse item 12.6.8, deve exigir rearme ou reset manual a ser realizado somente após a correção do evento que motivou o acionamento da parada de emergência. Tá? Eu não volto a funcionar a máquina se eu não realmente consertar o que estava de errado ali antes do uso do dispositivo de parada de emergência. Tá? No 6.8.1 diz a localização dos acionadores de rearme deve permitir uma visualização completa da área protegida pelo cabo. É aquela questão também que eu estava comentando aí, né? Desse cabo ao longo de toda a máquina, ao longo de toda a esteira transportadora, para realmente ter segurança no uso desse tipo de dispositivo.